E temos a informação de que a Venezuela está sem luz, tá? A cidade de Caracas e várias outras partes da Venezuela estão sem luz. Algumas pessoas estão dizendo que isso é um ataque cibernético americano. Outra informação que a gente tem é que os filhos do Maduro estariam já em Manágua, na Nicarágua. Vocês lembram? Estava se cogitando que o Maduro fugiria para a Nicarágua, do amigo dele, do Daniel Ortega, e aparentemente os filhos dele já teriam ido para lá. Os Estados Unidos não gastariam esses milhões de dólares na operação militar que está sendo feita, de um cerco naval. Há muita especulação sobre uma operação de forças especiais que fariam a captura e a extração do Nicolás Maduro em uma operação pontual, mas já há um general venezuelano que foi preso essa semana, um general da cúpula realmente das Forças Armadas, que já se mostrou simpático com a ideia de realmente promover uma transição. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Tensão aumenta e Maduro entra em desespero após navio de guerra americano cruzar o Canal do Panamá. É isso mesmo. Nicolás Maduro, com recursos militares limitados, em aparente estado de desespero, intensificou a mobilização das Forças Armadas venezuelanas neste sábado, em resposta ao aumento da presença naval dos Estados Unidos no Caribe. A ação defensiva ocorre após o navio de mísseis guiados, o SS Lake Erie, cruzar o Canal do Panamá na noite de sexta-feira, vindo do Pacífico, para se juntar à frota americana posicionada próxima à costa venezuelana. O ditador Nicolás Maduro classificou a operação naval dos Estados Unidos como um cerco hostil que viola a Carta da ONU. Washington não reconhece a legitimidade do governo Maduro, acusa o mandatário de envolvimento com o narcotráfico e mantém uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua captura. O governo venezuelano promoveu 2 jornadas nacionais de alistamento para reforçar a Milícia Nacional Bolivariana, braço militar composto por civis com orientação ideológica. Maduro afirmou contar com 4,5 milhões de milicianos prontos para defender o território nacional, embora especialistas questionem a precisão desses números apresentados pelo governo. Informações dão conta que o tal alistamento foi um verdadeiro fiasco. E temos a informação de que a Venezuela está sem luz, tá? A cidade de Caracas e várias outras partes da Venezuela estão sem luz. Algumas pessoas estão dizendo que isso é um ataque cibernético americano. Eu não sei se é isso não, tá? Porque a verdade é que a Venezuela volta e meia fica sem luz mesmo por questão da precariedade da infraestrutura elétrica deles lá, então pode não ter nada a ver com os Estados Unidos, é só mesmo lambança dos próprios venezuelanos lá, né? O Maduro continua com a campanha dele para atrair mais gente para alistamento na milícia dele, mas não está tendo sucesso não. E a gente tem a informação de que o Maduro pediu socorro para a ONU, pediu para a ONU parar o avanço americano contra a Venezuela, né? Outra informação que a gente tem é que os filhos do Maduro estariam já em Manágua, na Nicarágua. Vocês lembram? Estava se cogitando que o Maduro fugiria para a Nicarágua, do amigo dele, do Daniel Ortega, e aparentemente os filhos dele já teriam ido para lá. Bom, a notícia que a gente tem neste momento é que a Venezuela estaria sob um ataque cibernético dos Estados Unidos. Blackout total na Grande Caracas, ou seja, na cidade de Caracas, que é a capital da Venezuela, e outras regiões também estariam sem luz devido, segundo estão dizendo aqui, que seria um ataque cibernético americano. A gente não tem confirmação do ataque cibernético em si, mas a gente tem a informação que, de fato, há um massivo blackout na Grande Caracas, em várias regiões da Venezuela. Isso vem depois, após um relatório de um potencial operação especial no Caribe, visando cartéis de drogas e terroristas do presidente Maduro. A gente está sabendo disso, né? Então aqui já está indicando aqui falta de luz aqui. E falta de luz pode ser sim um prenúncio de uma ação por terra, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. O Maduro continua tentando posar de forte, né, que tem apoio do exército, tirou umas fotos aqui com o pessoal, olha só, sentou num tanque aqui, tirou foto com mais gente, não sei o que lá, fez esse vídeo aqui ó, com as tropas de elite, a formação das tropas de elite da Venezuela e coisa e tal,
né? Tirou a foto lá bacana, o pessoal... Coisa de ditador mesmo esse negócio, impressionante, né? Todo mundo ajoelhado para ele e que coisa vergonhosa isso, né? Infelizmente, até gente para lutar, eu não duvido que ele tenha, tá? O problema é ter equipamento, né? Não adianta, né? Guerra moderna sem equipamento, o cara vai morrer rápido, né? E o Estadão se pergunta aqui, Trump quer derrubar a ditadura de Maduro ou apenas pressionar o regime, né? Qual o objetivo da ofensiva da Marinha dos Estados Unidos no Caribe? Segundo o pessoal do Estadão, é só palhaçada do Trump, não vai ter nada. Diz ele que já teve uma coisa desse tipo em 2020, não foi desse tipo em 2020, tá? Operações antinarcóticos forçadas no Caribe contra organizações criminosas. O Biden acabou com isso porque era muito ineficiente, não sei o que lá, porque não podia prender as pessoas. Eu não sei se vai ser só isso não, porque dessa vez, vocês lembram, dessa vez o Trump declarou que o cartel do Solis é que está governando a Venezuela. O Maduro não é o presidente da Venezuela, ele é o chefe do cartel do Solis apenas, né? Aqui, ó, Maduro percorre bases e mobiliza o exército diante do avanço naval dos Estados Unidos no Caribe. Não, porque o Maduro vai defender a América Latina. Eu vou te falar um negócio, essa imprensa nacional socialista, cara, eu vou te falar uma coisa, a imprensa tradicional socialista brasileira é realmente vergonhosa, né? Enquanto isso, você vai lá nos pontos de alistamento, né? Então aqui, ó, armaram tudo aqui no alistamento, um monte de gente ali sentado e coisa e tal, mas gente para se alistar mesmo, não tem ninguém. Fica só o pessoal ali, ó, a triste cena dos alistamentos milicianos na Praça Bolívar, na cidade de Caracas, né? Muita presença da Polícia Nacional Bolivariana, empregados públicos, mas nada de gente. Não tem ninguém lá querendo de fato se inscrever na parada, só o pessoal lá fazendo a palhaçada deles, né? Enfim, é o esperado. Ninguém é louco de brigar uma guerra pelo Maduro, né? O Maduro pediu ajuda à ONU, que mandou uma segunda carta, já tinha mandado uma, tá? Mandou outra carta para a ONU, para o Antônio Guterres, dizendo que chama ele de querido amigo, solicitando que pressione o Trump a não mandar não fazer essa ameaça contra a Venezuela, não sei o que lá, e a verdade é que o Guterres está mais inimigo do Trump do que qualquer coisa, né? Outra notícia interessante, os filhos de Nicolás Maduro chegaram a Manágua em um voo presidencial da Conviasa. Conviasa é a empresa de voos, né, a empresa aérea da Venezuela, né? Segundo estão dizendo, é isso daqui, ó, já estariam lá em Manágua, aqui, ó, esse relatório aqui que foi feito, eles estariam lá em Manágua já desde ontem, né? Manágua, vocês sabem, é aqui na Nicarágua, Nicarágua é esse país aqui, Manágua é a capital da Nicarágua, fica aqui. A Nicarágua é governada pelo Daniel Ortega, que é amigo do Lula, que é amigo do Maduro, que é amigo do Gustavo Petro, que é amigo das ditaduras todas aqui da América Latina, né? Ele só não é tão perseguido quanto o Maduro, porque a verdade é que a Nicarágua é menor, então não chama tanta atenção quanto a Venezuela, mas é tão ditadura quanto esses outros países. Então, muito provavelmente, o Maduro, a expectativa que muita gente tem é que o plano do Maduro seja fugir para a Nicarágua, e aparentemente, segundo estão dizendo aqui, o jornal o Reporteiro Rádio Online, está dizendo aqui que os filhos do Maduro já fugiram lá para Manágua, né? E, bom, de novo, 7 navios americanos, inclusive navios de assalto, já estão lá na região do sul do Caribe. Eu não sei se já estão todos não, tá? Mas estão indo para lá, sem dúvida alguma, né? Além disso, coronel, perfeito, e além disso tem a questão da operação para tentar tirar Maduro da Venezuela, passando pelo Brasil. Eu imagino que os Estados Unidos já deve ter tudo isso mapeado do ponto de vista, né, dessa relação da facção do PCC com Maduro, Venezuela, Maduro por aqui, usando das Forças Armadas, inclusive, né, pelo menos essa é a proposta era a proposta daquela operação. Enfim, eles têm tudo isso mapeado, né? Quem tá aí sabe do que está acontecendo aqui, coronel. É verdade, você sabe que essa semana eu fui arguido por alguns jornalistas aqui dos Estados Unidos, principalmente de fala espanhola, sobre essa questão dessa operação. E o que eu disse para eles foi o seguinte: eu não tenho mais contato com os altos comandos das Forças Armadas, mas o que eu trago de experiência me diz o seguinte, Pitoli, eles, de certa maneira, foram ludibriados, caíram numa armadilha no que diz respeito ao transporte da Nadine Heredia do Peru
ao Brasil, naquela operação que foi utilizado um KC-390, uma aeronave que o Brasil tem no estado da arte, que é multifunção, como o próprio Alexandre Garcia falou ainda agora, poderia ter sido vendida para Israel e para vários países na configuração de reabastecimento em voo. É uma aeronave fantástica, mas que é considerado, inclusive, o grande substituto do Hércules, que é uma aeronave que tem o C-130 em todos os países. E essa aeronave nossa, da Embraer, da Força Aérea, foi utilizada para resgatar uma condenada no Peru, esposa do ex-presidente do Peru, que foi condenada em várias instâncias, numa história muito parecida com o Lula e com também, não podemos esquecer, da Cristina Kirchner na Argentina. E as Forças Armadas, eu dizia para esses jornalistas que me perguntaram, eu disse, eu acho muito difícil que as Forças Armadas caiam nessa armadilha pela segunda vez. Porque, obviamente, não foram utilizadas, no caso peruano, para um resgate de uma condenada em outro país que fazia e que integrava aquele grupo de corrupção do Foro de São Paulo, não foram utilizadas sabendo das consequências, provavelmente, porque quando houve a reverberação e uma grande crítica às Forças Armadas por terem sido utilizadas ou se deixarem utilizar para um tipo de ação como essa, eu sei que nos bastidores, principalmente há um fervilhar de opiniões dos oficiais da reserva, oficiais generais da reserva, aquilo desceu como engolindo um sapo terrível. E eu sei que isso não aconteceria novamente. Por isso eu digo para você, Pitoli, que se houve realmente essa iniciativa, que não sabemos, né, isso foi meio abafado, se o ministro da Defesa foi consultado, eu tenho certeza que os comandantes de força não entrariam numa operação insensata de utilizar os nossos forças especiais ou utilizarem talvez uma estrutura da Marinha do Brasil para fazer ali uma rota de fuga para o ditador Nicolás Maduro. Uma coisa eu sei, a cúpula da Venezuela hoje já se encontra em várias rotas de fuga planejadas. Existe uma rota já muito conhecida que passaria pela República Dominicana, por Cuba e que depois chegaria à Turquia para finalmente chegar à Rússia. Há uma negociação, eu tenho certeza que essa negociação já está acontecendo, mas eu queria te alertar a dois aspectos, já que você citou a Venezuela, Pitoli. Hoje é aniversário do presidente da Venezuela, e eu quero deixar aqui registrado as minhas orações. Mas não é o Maduro, como alguém talvez precipitadamente pense, que o Maduro não é o presidente da Venezuela. Nós estamos falando de Edmundo González, que foi eleito, é o presidente legítimo da Venezuela, faz aniversário hoje. E o segundo aspecto que eu queria lembrar para a nossa audiência é que quando a gente está nesse momento de tentar achar uma solução para o Brasil, nós não podemos esquecer que também na Venezuela houve várias tentativas de achar um centrão ali também, de articular com o establishment e tentando vislumbrar uma oposição que na verdade não existia, uma falsa oposição. E a gente tem que ter cuidado. Eu vi uma declaração do Henrique Capriles, ele inclusive fez uma entrevista para a BBC, dizendo que ele é contra essa ação militar de intervenção na Venezuela, que ele é a favor do diálogo e que acha que deveria haver mais negociações, mas os Estados Unidos, agora com o presidente Trump em seu segundo mandato, ele não cairá mais nessa falácia. Isso já aconteceu no primeiro mandato e principalmente durante o governo Biden, foi feito aquele acordo que o Brasil participou ali em Barbados, tentando trazer a Venezuela por uma saída institucional democrática, e na verdade aquilo foi um engodo. E o presidente Trump já rotulou o Nicolás Maduro não somente como um ditador, mas como um narcoditador que está à frente de uma organização terrorista que coloca aqui nos Estados Unidos toneladas de entorpecentes, não mais só cocaína. Hoje já existe uma articulação muito grande com os cartéis mexicanos. Esta semana nós tivemos um grande líder, né, El Mayo, que foi, ele se declarou culpado aqui numa negociação muito parecida com o que a gente viu ali com o El Podio Hugo Carvajal, que também se declarou culpado. Todos eles deram muitas informações sobre os cartéis mexicanos e ligações com os cartéis venezuelanos. Então hoje
é considerado um ponto pacífico que Nicolás Maduro e a cúpula a seu redor, Padrino e Cabello, todo esse grupo que está ao seu redor hoje, que não é um grupo pequeno, com os familiares, vários desses familiares, inclusive, já deixaram a Venezuela para locais mais seguros, eles sabem que é só questão de tempo, Pitoli. Os Estados Unidos não gastariam esses milhões de dólares na operação militar que está sendo feita, de um cerco naval. Há muita especulação sobre uma operação de forças especiais que fariam a captura e a extração do Nicolás Maduro em uma operação pontual, mas já há um general venezuelano que foi preso essa semana, um general da cúpula realmente das Forças Armadas, que já se mostrou simpático com a ideia de realmente promover uma transição. E não podemos esquecer que houve várias declarações essa semana que a gente viu partirem da Venezuela, da oposição na Venezuela, já esperançosa de que a transição ocorra, já começa a fazer planejamentos, inclusive, de uma Venezuela que estabeleça relações com os Estados Unidos e aproveite a aproximação ali e o próprio investimento que os Estados Unidos poderiam fazer para reerguer e talvez ter uma experiência parecida, né, Pitoli, com o que a gente viu na Argentina. Eu estive com você lá também, na transição, a gente sabe que a Argentina era considerada um país já insolvente, quase sem solução, e hoje a gente vê a Argentina se soerguendo, e essa é a nossa torcida pelos irmãos venezuelanos também, que encontrem o seu caminho. Até porque, né, Pitoli? Caindo Maduro, cai Gustavo Petro, já caiu ali Evo Morales na Bolívia, deve cair também, de qualquer maneira, o ditador da Nicarágua, Honduras vai no mesmo caminho, Cuba, que é o último bastião dessa ditadura que foi espraiada do Foro de São Paulo, e por que não dizer Lula, que é o último remanescente daquele planejamento inicial. Ainda tem o Ortega ali na Nicarágua, ali cambaleando, já há 20 anos no poder, mas Lula também será alcançado. Por isso eu digo para você, Pitoli, que eu não acredito que Lula participe das eleições do ano que vem, até porque grande parte daqueles que o sustentaram não tem nada a ver com o Foro de São Paulo, não tem nada a ver com esse grupo que já teve um protagonismo aí no século passado. Quem o sustentou aqui do governo dos Estados Unidos, o governo Biden, é um grupo de um neomarxismo, um grupo que é muito mais eixado naqueles grandes metacapitalistas. Do próprio filho do Soros esteve no Brasil, está articulando, e aqui nos Estados Unidos, Pitoli, muita gente do Partido Democrata que ainda sonha com a derrubada do Trump, diz que o Brasil pode ser esse laboratório que demonstre que sim, há como resistir a esse movimento conservador, talvez dito como populista, soberanista, alguns dizem nacionalista, e na verdade nós sabemos, né, Pitoli, que grande parte da Open Society, de todos esses grupos do George Soros, eles defendem acabar com aquele conceito do Estado-nação, ou seja, esse papo de soberania que muitas vezes as pessoas falam agora, na verdade foi algo que foi, de certa maneira, dilapidada, atacada nas últimas décadas por esses grupos ditos progressistas que entendem que o mundo todo deve ser governado por um governo central que deve saber o que é melhor para todo mundo, seja na área da ecologia, energia, comércio, políticas e várias das questões atropelando até as sociedades, as culturas locais. E é exatamente isso que o presidente Trump tenta reverter agora aqui nos Estados Unidos. É uma luta difícil, não está ganha, pelo contrário, e que o Brasil terá que encontrar a sua própria solução, né, Pitoli? Sim, e ao mesmo tempo Lula propondo retalhar os Estados Unidos, né? Ou seja, na contramão disso tudo, o Lula vive o quanto pior melhor, pelo menos essa é a minha sensação, mostrando que não tem disposição alguma, né, de buscar um acordo, buscar pacificar ou arrefecer essa história, não é, Coronel? Lula está numa situação muito difícil, viu, Pitoli? A verdade é que ele ficou completamente desamparado. Porque Lula, atualmente, ele nem será o representante do capital, desse capital que eu disse globalista, neomarxista, que é representado por vários grupos, mas que no Brasil a nossa audiência consegue entender melhor por causa do Soros, do seu filho, da Open Society, de várias das nossas ONGs que são alimentadas e foram alimentadas com o governo dos Estados Unidos aqui pelo pagador de impostos da USAID, mas continuam sendo alimentadas por várias dessas organizações internacionais.
de certa maneira, o que o Lula hoje se encontra sonhando ainda com o Foro de São Paulo, que está numa debacle, está numa descendência gigantesca. Veja que a Bolívia, praticamente, o Evo Morales foi extinto, aquele movimento, ele ainda resiste ali na área dos cocaleiros, mas, na verdade, politicamente, a Bolívia já soltou seus presos políticos, inclusive a ex-presidente, que injustamente foi presa, justamente a mulher que nem era a primeira, nem segunda, nem terceira na escala para assumir o governo da Bolívia na época da crise ali com Evo Morales, mas ela era a segunda do Senado, se eu não me engano, era vice-presidente, assumiu, promoveu eleições, trouxe o país para a situação de estabilidade democrática e foi presa. E injustamente presa. Da mesma forma acontece na Colômbia, também o ex-presidente, que é um grande líder ali, o Uribe, também foi reconduzido para fora da prisão domiciliar, porque há uma pressão hoje para que o Foro de São Paulo se desmonte na América Latina. Veja que o Chile e o Peru, que já integraram de alguma maneira ali o Foro de São Paulo, são ainda governados pela esquerda, mas não estão alinhados com Nicolás Maduro. Há um racha, a gente já percebe no Mercosul, o Brasil praticamente afastado do que seria Argentina e Paraguai. Paraguai hoje e Argentina se aproximando dos Estados Unidos. Equador, que já teve o Rafael Correa, grande amigo do Lula, também não conseguiu retornar ao Equador, continua no exílio lá na Bélgica. Também foi reeleito o Noboa, que se alinha e já reconheceu o próprio Nicolás Maduro como líder de uma organização terrorista. Então nós temos o cerco se fechando, né, Pitolli? Aquele saudoso para o Lula, Foro de São Paulo, Unasul, Conselho de Defesa Sul-Americano, ALBA, nada daquilo mais existe, Pitolli. Ele ainda tenta se manter, se você olhar essa última reunião que ele fez ali com os bonés, dizendo de soberania, gritando contra os Estados Unidos, parecendo um discurso do antigo Chávez ou atual do Maduro, isso não persiste, Pitolli. Então, se ele for abandonado pelo capital, que já vislumbra uma possibilidade de uma rota alternativa de negociação com Trump, que exclua o Lula, ele também não terá como se sustentar mais com Venezuela, Cuba, não há mais aonde ancorar aquela sua ideologia retrógrada e, de certa maneira, anacrônica. Então, eu creio, viu, Pitolli, que o Lula está com seus dias contados, mas nós temos outro problema. Nós temos o Supremo Tribunal Federal hoje, que na minha avaliação, o grande nó que nós precisamos desatar para que a gente retome algum tipo de possibilidade institucional. Há muita gente que não acredita que o Brasil tem ainda uma solução institucional, mas nós não desistimos, né, Pitolli? Aqui permanecemos acreditando, sim, que com essa ajuda, pressão talvez dos Estados Unidos, o bom senso possa ser restabelecido. E essa linha que o Lula adota do quanto pior melhor, ou seja, de querer, de fato, que a estrutura econômica colapse no Brasil para que ele possa aí promover algum tipo de proposta populista no meio do caos, eu creio que a gente não cai nessa da segunda vez não, viu, Pitolli? Acho que a gente aprendeu ali com a Dilma, aquele Lula 2, Dilma 1, que afundou o Brasil economicamente com a pior crise econômica, eu creio que da história recente, moderna do Brasil. Eu acho que o Brasil não vai por esse caminho, ou pelo menos não o sustentará politicamente nessa segunda tentativa de arrasar com a economia do Brasil, Pitolli.